Olá, eu sou a Cláudia Salgados e estou aqui no canal da Consultomac hoje para compartilhar uma ótima receita com vocês. Então não perde nada, já pega a caneta e anota e vamos para o vídeo. Hoje vai ser croquete de azeitona na modeladora da Consultomac. Bom, então aqui tá separadinho os nossos ingredientes, viu pessoal? A gente vai utilizar 2 kg de farinha de trigo, que pode ser a marca de sua preferência, ok? Farinha de trigo comum, sem fermento. Aqui estão os temperos. A gente vai deixar na descrição do vídeo a sugestão de tempero, mas você pode fazer o seu tempero a gosto. Sempre lembrando de tomar cuidado com o sal, porque a azeitona, que é o nosso ingrediente principal, ela já é bem salgadinha. Então a gente tem que ter esse cuidado com o sal, beleza? Aqui a gente tem o óleo, margarina 70% lipídio, extrato de tomate ou molho de tomate, aquele que você encontrar à disposição no mercado, ou até mesmo aquele que você faz, tá? E aqui eu já deixei separada a medida certinha de 3 litros e 200 ml de leite e água. Só que aqui eu já misturei o leite com a água, tá bom? Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos levar agora para nossa maceira. Se você ainda não tem uma maceira, você pode fazer direto na panela, no fogão. Sugestão, se for fazer na panela, faz meia receita, apenas com 1 kg de farinha. 2 kg de farinha para mexer na panela é um pouquinho mais difícil. Então, para a massa ficar bem legal, faz de 1 em 1 kg. Mas se você tem uma maceira, você pode fazer a receita direto na sua maceira. Aqui eu vou utilizar a maceira 5 kg da Consultomac. Então, essa receita com 2 kg de farinha vai dar certinho. E você pode ir multiplicando a receita de acordo com o tamanho da sua maceira. Por exemplo, maceira 10 kg, você faz 2 vezes essa receita. 4 kg de farinha de trigo. Maceira 15 kg, 6 kg de farinha de trigo. E maceira 25 kg, 10 kg de farinha de trigo. É só você ir fracionando a receita, ok? Aqui nós vamos utilizar a nossa maceira 5 kg, mexe massa turbo da Consultomac, porém essa daqui é a Max. Por quê? Porque ela tem controle para velocidade. Quando você liga a sua maceira, você pode controlar a velocidade do batedor por aqui, para bater mais rápido ou mais lento, tá? Na maceira 5 kg turbo, você não tem esse controle de velocidade, ela vai bater no mesmo ritmo sempre. Porém, o modelo da maceira, o tamanho da panela, o batedor, a estrutura, o motor, é tudo a mesma coisa, viu pessoal? O que muda para a Max, da Max para a Turbo, é que a Max tem o controle de velocidade e a Turbo não. E claro que isso tem uma diferença financeira também no custo final da maceira. Mas com ambas você vai estar bem servido, porque se você ainda faz massa de salgado na mão, você merece uma maceira da Consultomac, viu? E vale você investir, porque a Consultomac tem maceiras a partir de 5 kg, chegando até a maceira de 25 kg. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é o líquido, né? Nosso fogareiro já tá ligadinho ali. A maceira tem fogareiro próprio, viu, pessoal? Então não é aquela maceirinha de colocar em cima do fogão, não. Essa maceira, apesar de ser uma maceira pequena, né? Ela é uma maceira industrial, porque o motor dentro dela é industrial, ela tem fogareiro próprio, a estrutura dela é de bancada, você pode colocar em cima de uma mesa, no cantinho da sua cozinha. A retirada da panela é muito fácil para que você possa retirar a sua massa ou seu recheio, e você pode transformar a sua maceira na sua funcionária extra aí, que vai fazer todas as suas massas e todos os seus recheios, te poupando bastante esforço físico, viu? Então depois de colocar o ingrediente líquido, que foi o leite e a água, no total de 3 litros e 200 ml, a gente agora vai colocar os temperos e a parte gordurosa, tá? Aqui eu já vou entrar com os temperos, vamos entrar com óleo, a margarina também. É muito importante trabalhar com margarina acima de 70 lipídios para que você tenha um bom resultado na sua massa de salgado e o seu salgado dure mais tempo no freezer também. O salgado feito com a quantidade certa de gordura, ele pode ficar congelado
por até 90 dias sem problema nenhum. Um salgado com pouca gordura, ele não vai aguentar muito tempo de congelamento. E esse salgado pode rachar e a sua massa estragar. Então é bem importante ficar atento à receita, a quantidade de gordura certinha, tá bom? Vamos colocar mais a massa de tomate, molho de tomate. E vamos deixar por último apenas a farinha e a azeitona. Ah, Claudinha, por que você não quer colocar a azeitona de uma vez? Se a azeitona ficar ali naquela água, aguardando o processo de fervura, ela vai acabar perdendo aquele gosto dela. E o croquete de azeitona, o diferencial dele é justamente o sabor apurado de azeitona. Esse croquete ele pode ser servido em festa, mas ele é principalmente um petisco, como por exemplo um petisco para bar, cantinho mineiro e etc. Por conta desse gosto bem acentuado de azeitona, ele combina bastante para petisco, mas claro, podendo ser colocado no seu cardápio de festa também, como eu coloquei aqui no meu e agrada muito o cliente. Então é importante preservar o sabor da azeitona. Eu tô com a minha azeitona bem picadinha, eu utilizei o multiprocessador para poder deixar ela desse jeitinho aqui. Você pode picar da forma que você achar melhor, tá? Pode deixar o tamanho um pouquinho maior também, não tem problema. Mas ele assim fica melhor para o croquete tamanho festa, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Agora a gente só precisa aguardar levantar a fervura para que a gente possa entrar com a nossa azeitona e a farinha de trigo para a gente fazer a nossa massa e levar para a máquina para formatação. Olha só, gente, esse é o ponto de fervura. Como tem leite, ela vai levantando fervura bem rapidamente, porque o leite dá essa espuma, né? Então a gente tem que, nessa hora, levantou fervura, a gente chega com a nossa azeitona para ficar com aquele gostinho bem apurado. Em seguida a gente já coloca a nossa farinha. 2 kg de farinha de trigo de boa qualidade, para que a gente tenha um resultado final excelente. E ligamos o nosso batedor. Olha só, a masseira faz todo aquele trabalho braçal que a gente teria que fazer na mão, que eu mesma fiz durante muitos anos, viu? Facilita demais a vida da gente uma masseira na nossa cozinha. Principalmente se você já tem modeladora. A máquina consome massa e recheio muito rapidamente. Então fazer massa e recheio para alimentar uma máquina modeladora à mão não é fácil. Então é importante investir numa masseira e de qualidade, para não te deixar na mão. Agora vai ficar ali num processo de cozimento por média de 3 minutinhos. Depois de 3 minutos a nossa massa vai estar pronta, a gente pode retirar e levar para a mesa. Passados 3 minutinhos, nossa massa já está ok. Olha como que a masseira fez o serviço muito bem feitinho. E aqui a gente já pode, ó, desligar para a gente poder retirar a nossa massa e levar para esfriar. O cheirinho tá muito bom de azeitona, viu? É um ótimo aperitivo e um ótimo salgado. Vamos levar essa massa para a mesa. Bom, então aqui tá a nossa massa, né? Eu já trouxe para a mesa para que ela possa esfriar devidamente, para que a gente possa levar para a nossa máquina modeladora para fazer a formatação dos nossos croquetes de azeitona. Nós vamos formatar os nossos croquetes na nossa 5.5 da Consultomac, viu? A nossa massa já tá fria, percebam que eu parti a massa, virei e ela já tá em temperatura ambiente, então tá pronto para ir para a máquina modeladora. E não precisa sovar, porque foi preparada numa masseira da Consultomac, então a massa já tá super macia e bem sovada, é só trazer para a máquina. Percebam aqui que eu não vou utilizar bico de massa, nós vamos utilizar apenas o lado do recheio da máquina e não o lado da massa. Então nós vamos colocar o tubo montadinho certinho com o divisor, o tampão e vamos utilizar bico de recheio ao invés de bico de massa. Esse daqui é para um croquete maior, tipo um croquete de azeitona para petisco, né? E esse daqui a gente vai fazer ele menorzinho para festa. Então esse daqui é o bico de recheio 3 e esse é o bico de recheio 4, ok?
sugestão. Você pode fazer no tamanho que você preferir, tá bom? Nossa máquina já está montada. O molde que eu vou estar usando aqui para fazer um croquete diferenciado dos comuns, né? Um modelinho diferente. Eu vou utilizar o cortador de coxinha. Porém, ele não vai sair naquele formato bem de coxinha, não. Ele vai ser mais compridinho e vocês vão ver já já. Aqui eu vou colocar apenas o bico de recheio e não vou utilizar bico de massa e nem o divisor aqui, a rosca do tubo. O divisor tá aqui dentro sim, viu, pessoal? A gente sempre tem que utilizar o divisor de massa e recheio. Principalmente quando vamos fazer salsicha, tal, o pessoal acha que não precisa usar, tem que usar sim. Para toda formatação de salgado, doce, etc., tem que montar o tubo corretamente. Por isso é tão importante o treinamento da Constomac, para que você consiga saber como montar e desmontar de forma correta a sua máquina modeladora e utilizar ela da melhor forma para não ter perda de tempo nem de insumos, viu? Então, o primeiro passo é colocar o bico. Eu vou iniciar pelo bico menor, tá? Vamos fazer o modelinho para croquete de festa. Coloquei o bico, já tá montadinha a minha máquina, tudo ok. Eu vou ligar apenas a massa e recheio, né? Se a sua for separada, você vai ligar só o lado do recheio e deixa o da massa paradinho ali. Como na turbo o botão massa e recheio é junto, quando você liga já aciona os dois. Porém, eu vou deixar esse lado vazio e vou utilizar só o lado do recheio. Claudinha, por que você está fazendo só do lado do recheio? Primeiro, porque eu quero utilizar apenas o bico de recheio, porque no final a sobra do tubo vai ser muito menor do que se eu utilizar o bico o lado da massa. Então, o que for sobrar do tubo aqui, eu vou poder enrolar com facilidade na mão para terminar a minha produção de croquete de azeitona. Se eu utilizo o lado da massa, vai dar certo? Vai dar certo. Só que vai ter mais sobra no tubo da massa. Então, sempre que eu faço produtos que não tem recheio, como é o caso do croquete, do quibe comum, do pão de queijo comum, de docinhos, eu não utilizo o lado da massa. Eu sempre dou prioridade para o lado do recheio, para que tenha menos sobra no tubo no final da minha produção. Então, já é uma dica para você anotar aí. Já começou a descer. O que eu vou fazer? A regulagem agora. A minha parada já está no 4. Vamos ligar assim para a gente ver o tamanho que a gente vai conseguir. Esse tamanho que está saindo aqui, ó, é o tamanho festa. Média de 15 gramas. Se você quiser aumentar, você vem no seu botão de parada, aumenta um pouco a sua parada e o seu salgado já vai aumentar. Então aqui a gente já pode estar trabalhando com 20 gramas. Aí agora nós vamos trocar o nosso bico de massa, de recheio, aliás, para que a gente tenha um outro formato, o croquete mais gorduchinho, tá? Agora colocamos o bico maior e vamos seguindo. Eu vou manter ali o meu botão de parada, ele tá no 4,5, tá? Para você que tem uma modeladora 5.5 aí, já dá para se orientar. Se a gente quiser ele mais compridinho, num tamanho maior, ele já vai ficando diferente, ó. Agora vamos trocar o molde para que você possa ver no formato tradicional de croquete, ok? Bom, agora eu retirei o molde da coxinha, 2 dedos, e estamos trabalhando com o molde 1 dedo de bolinha. Eu mantive o bico de recheio maior. Daqui a pouquinho a gente coloca o menor. Estou mantendo a minha parada no 4,5 por enquanto. Olha só o diferencial. Agora ele já está no formato de croquete tradicional. Esse tamanho é um tamanho legal para festa também. Querendo aumentar para tamanho de petisco, por exemplo, você já pode fazer ele mais alongado, ó. Olha a diferença. É só ir no botão de parada e aumentar o seu tempo de parada. Formato tradicional de croquete. Claudinha, eu quero croquete mais fininho, porque eu quero fazer tamanhozinho festa, média de 18 a 20 gramas.
Então vamos voltar para o bico menor, ok? Voltando para o bico menor, a gente já vai ter outro resultado. Percebam que o tempo todo a máquina trabalha sozinha, eu só tenho que manter o abastecimento para que o meu salgado saia todo padronizado. Ó, esse está muito comprido. Vamos diminuir nossa parada aqui para o 4,5 novamente. E aí sim a gente consegue aquele tamanho tradicional de festa. Olha a diferença. Sempre abastecer o mesmo tamanho de massa, porque se você coloca massa demais, o seu salgado vai crescer. Se você coloca de menos ou deixa faltar, o seu salgado vai diminuir, que é onde dá a oscilação do tamanho. Os croquetes, de um modo geral, não precisam rechear porque eles já têm o sabor na massa. Mas caso você deseje fazer o croquete recheado, um exemplo, esse croquete você poderia rechear com mussarela. Aí você colocaria a massa desse lado, recheio deste lado, e aí teria que montar o tubo todo, com bico de recheio e bico de massa. É uma sugestão também. Mas em geral, os croquetes são produtos econômicos e lucrativos, onde a massa já está saborizada e você consegue vender por um preço que vai te dar uma margem de lucro bem legal. Esse produto deve ser empanado como os outros salgados também, viu, pessoal? Da mesma forma que você empana a coxinha, o seu travesseirinho, suas bolinhas, você deve também empanar os seus croquetes. Esse produto pode ser congelado por até 30 dias, porque ele levou massa de tomate na sua receita, viu? Se você trocar a massa de tomate por Colorau, aí sim, você pode manter esse produto congelado por até 90 dias. Então, esse foi o vídeo do nosso croquete de azeitona. Deixa o seu like no vídeo, segue o canal da Consultomac e até o próximo!